Boa noite a todos. Esta é a 31ª edição do Meia Hora de Bom Ambiente. Nesta sessão do Meia Hora de Bom Ambiente, iremos tratar do tema da floresta. Mais propriamente, um tema mais específico que tem a ver com o restauro ecológico, um novo paradigma da gestão florestal em Portugal. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, Joaquim Sando Silva, só dizer que nos últimos 10 minutos as pessoas que estão a assistir no Facebook poderão colocar as questões para tornar este debate mais interessante, poderão colocar as questões aqui ao nosso convidado, do Joaquim Sando Silva. Joaquim Sando Silva, que é licenciado em Silvicultura e tem um doutoramento em Engenharia Florestal pelo Instituto Superior de Agronomia e trabalha na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra, onde ensina disciplinas na área da Ecologia e Gestão do Fogo, e é também investigador no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, onde é responsável pelo Grupo de Ecologia Florestal. É também autor de inúmeros artigos científicos, sobretudo na área da ecologia do fogo e da ecologia das invasões biológicas, e, para além disso, é também editor de 15 livros, incluindo a série de 9 livros, As Árvores e Florestas de Portugal, e também fez parte de 2 comissões técnicas independentes para os incêndios de Pedrógão e de 15 de outubro de 2017, e do Observatório Técnico Independente para os incêndios florestais na Assembleia da República. Bem-vindo, Joaquim Sando Silva, muito boa noite. Espero que o currículo é muito mais vasto do que aquele que eu apresentei. De qualquer forma, gostaríamos de te ouvir nesta primeira parte, desta noite, para falarmos um bocadinho sobre esta temática do restauro ecológico, um novo paradigma para a gestão florestal em Portugal. Tens que ligar o teu microfone. Exatamente. Isto é o erro do costume, não é? Boa noite, Paulo, e obrigado pelo convite para participar nesta sessão. Pronto, eu escolhi este tema porque é um tema que me é muito caro e que acho que faz falta haver gente a falar desta outra perspectiva da gestão florestal no nosso país, sobretudo tendo em conta que há pouca sensibilidade, não só por parte do grande público, mas inclusivamente por parte dos especialistas e dos técnicos florestais para esta questão do restauro, que me parece que é um novo paradigma, porque não tem grandes raízes em Portugal. Há uma associação recente de restauro ecológico que começou há pouco tempo e pouco mais se tem feito em termos de movimentações a nível deste tipo de abordagem da gestão das florestas no nosso país. Eu começava por uma pergunta que era esta: o que é que nós acharíamos que deveria ser o default, não é? Portanto, aquilo que por omissão não é nem produção agrícola, nem produção florestal, e o que é que seria, o que é que deveríamos fazer do resto da paisagem, ou para onde é que deveríamos conduzir o resto da paisagem, sendo certo que há uma boa parte do território português que com a utilização florestal que está vocacionado e que é utilizado para a produção de lenho, de cortiça, de resina, enfim, uma série de produtos. Mas, e o resto, não é? E aquilo que não é utilizado para a produção? A verdade é que a área silvestre votada ao abandono, e leia-se como abandono, tudo aquilo que não é gerido regularmente e de forma ativa, não é? E portanto, o que é que nós queremos dessas áreas? A verdade é que é uma área crescente e há uma procura crescente por parte de proprietários que de facto não estão interessados em fazer eucalipto, porque sabem que o investimento
depois acaba por ser devorado pelos incêndios ou por outros motivos, porque nem sequer gostam de eucalipto ou porque nem sequer gostam de fazer produção florestal, seja ela qual for. Não é? Então, o que é que nos diz a tutela, nomeadamente através de dois grandes programas que surgiram recentemente, o Programa de Transformação da Paisagem e o atualmente em debate Programa de Recuperação e Resiliência. Basicamente, preconizam uma paisagem em que nós atuamos sobretudo na perspectiva de nos defendermos dos incêndios. Não é? Ainda há pouco estava a rever o Plano de Recuperação e Resiliência e uma boa parte da verba é para retirar, para retirar combustível, para retirar plantas, para retirar material e para não deixar lá nada. Não é? Portanto, são 100 e tal milhões de euros só para faixas da rede primária de gestão de combustível. Depois, quando olhamos para o programa de transformação da paisagem, aquilo que mais vemos lá é pastorícia, sistemas agroflorestais, gestão com fogo, alguma plantação, mas não há uma palavra para restauro. Aliás, eu posso estar enganado, mas acho que não, a palavra restauro não aparece lá uma única vez. Não é? E, portanto, isto é um programa estruturante, não é? Portanto, que deverá servir de eixo condutor para aquilo que se vai fazer na floresta nos próximos anos. Então, tanto uma coisa como outra, portanto, tanto o programa de transformação da paisagem como o programa de recuperação e resiliência para as florestas. E, portanto, não se vê do lado da sociedade nem do governo ninguém a pensar ao contrário, não é? Portanto, em vez de retirar e de reduzir, enfim, com esta espada que temos sobre o pescoço, que são os incêndios florestais, não é? Portanto, é tudo motivado pela defesa da floresta contra incêndios, atualmente, enfim, gestão integrada de fogos rurais, e, portanto, não se pensa em ajudar a natureza a constituir sistemas como este que eu tenho aqui atrás de mim, que podem proporcionar uma série de benefícios, entre os quais a própria defesa contra incêndios. Não é? Portanto, esta floresta que tenho aqui atrás foi tirada em Vila Nova de Poiares, numa propriedade da Liga para a Proteção da Natureza, que é a Quinta da Moenda, e que foi alvo de restauro durante um processo que demorou anos, enfim, demorou 15 anos, já tínhamos mais ou menos a estrutura florestal que temos hoje em dia, entretanto depois as árvores foram crescendo, mas não, esta fotografia foi tirada há 10 anos, sensivelmente. E portanto, o tipo de atuação que levou a este tipo de floresta, que eu acho engraçado que nós, para encontrarmos fotografias destas, normalmente vamos aos arquivos onde aparecem florestas do centro da Europa e do norte da Europa, ou então dos Estados Unidos, e com espécies que não são nossas, e depois rapidamente vemos que não são nossas e que a imagem não tem nada a ver com aquilo que são as espécies portuguesas, mas a verdade é que é possível encontrar em Portugal paisagens destas e converter áreas abandonadas em paisagens destas. Não é? É interessante que esta questão do restauro ecológico é algo que está na moda, enfim, eu que uso o termo moda entre aspas, não é? Portanto, a nível internacional, basta pensar no Green Deal europeu, ou então na década para restauro dos ecossistemas,
lançada pelas Nações Unidas, que decorre entre 2021 e 2030, que é exatamente o mesmo horizonte do Plano de Recuperação e Resiliência português. Isto para não falar de literatura científica vária, que aponta o restauro das florestas como a forma mais eficaz de combater as alterações climáticas. Em Portugal, estranhamente, curiosamente, pensamos o contrário, não é? Portanto, vamos combater as alterações climáticas queimando, retirando, gerindo com gado, tornando os sistemas mais abertos. Portanto, é um bocado esse o pensamento dominante. Como é que se chega a uma paisagem como esta que eu tenho atrás de mim? Apenas com um bocadinho de bom senso e com alguma paciência. Com pouquíssimo investimento, a não ser alguma mão de obra. Nesta floresta não foram praticamente utilizadas plantações. Portanto, a origem desta área foi uma quinta abandonada que uma senhora resolveu doar à Liga para a Proteção da Natureza. E na altura em que deixou de ter utilização agrícola, aconteceu aquilo que é normal acontecer nos terrenos abandonados. Portanto, rapidamente houve uma série de arbustos que tomaram conta da área, mas entre os arbustos apareceram espécies com potencial para dominar o ecossistema. Não é? Se nós não fizéssemos nada, a evolução eventualmente até viria a culminar numa floresta destas, só que demoraria muitíssimo mais tempo. Muito provavelmente nem chegaríamos lá, porque, entretanto, passava um incêndio e limpava aquele mato e a regeneração de carvalhos e, portanto, ia tudo embora. E, portanto, o que se fez foi dar um empurrãozinho à natureza, protegendo a regeneração natural, selecionando as árvores que deveriam ficar, sempre numa perspectiva de manter a sombra, ao contrário daquilo que normalmente se faz, que é tentar abrir, e inclusivamente há uma lei célebre, não é? Que é a legislação de gestão das faixas de gestão de combustível no Decreto-Lei 124 de 2006, já com uma série de remendos que teve ao longo do tempo, e que diz que nós devemos afastar as copas das árvores, não é? Em vez de as manter, porque isso previne os focos de copas. Portanto, é esse o pressuposto, esquecendo que quanto mais nós afastamos as copas das árvores, mais secos ficam os combustíveis, mais mato cresce, mais invasoras entram, mais facilmente o vento passa e conduz um eventual incêndio. E, portanto, isto para voltar àquilo que tinha referido inicialmente, que, de facto, culturalmente, nós não estamos nada em Portugal virados para esta perspectiva que é ajudar a natureza a constituir sistemas fechados, maduros e, por isso, mais estáveis, que permitem um maior armazenamento de carbono, que permitem maior biodiversidade, que permitem acolher pessoas e usufruir deste espaço. Esta Quinta da Moenda é regularmente visitada por escolas e por pessoas que passeiam por lá. Inclusivamente a própria Câmara apoia a gestão desta área. Em breve esperamos, eu estou aqui a falar enquanto representante da Instituição para um Trabalho, mas também faço parte da Liga para a Proteção da Natureza, e portanto esperamos em breve poder certificar esta área enquanto fornecedora de serviços dos ecossistemas, e portanto há aqui toda uma série de benefícios que resultam deste processo de restauro ecológico, que não implica plantar, que evita de todo a utilização de máquinas pesadas, que não é de facto vistoso, porque não é uma coisa em que o ministro possa aparecer na comunicação social a cavar a terra e a plantar a arvorezinha, mas que funciona.
funciona noutros países, funciona cá, e portanto é apenas questão de termos de facto esta perspectiva e acordarmos um bocadinho para esta outra forma de gerir a floresta e de conduzir a floresta, isto, volto a referir, nas áreas que não estão vocacionadas para a produção, porque aí a história é completamente diferente e, portanto, os princípios são outros, completamente diferentes. E era Sim. basicamente esta mensagem que queria trazer aqui e, portanto, fica à disposição, quer do Paulo, quer da assistência, para responder a perguntas. Joaquim, eu pegava um pouco também na questão que levantaste e do programa de transformação da paisagem, é como é que nós conseguimos pegar neste modelo, digamos, nesta experiência, neste projeto piloto, que não é, que é um piloto de há longo tempo, não é? de há muito tempo atrás, e como é que nós conseguimos passar este modelo para o resto da paisagem, como é que nós conseguimos replicar isto? Quer dizer, qual é a expressão que este modelo pode ter na nossa paisagem atual e quantos anos é que levaríamos a ter alguns núcleos semelhantes a este que foram restaurados aí em Vila Nova de Poiares? Em termos de anos, é bastante menos que aquilo que às vezes pensam. Como referi ao fim de cerca de 15 anos, a estrutura florestal que existe atualmente já é a que existia passado 15 anos. Isto porque os carvalhos e muitas folhosas, posso dizer, por exemplo, que neste núcleo restaurado aparece bastante o Acer pseudoplátanos, que é o bordo, não é? Que é uma árvore que só se vê em áreas protegidas, como no Gerês, por exemplo, e que não existe praticamente em lado nenhum em Vila Nova de Poiares, a não ser aqui. Isto sem ninguém ter alguma vez plantado um único Acer, não é? Mas estas folhosas acabam por crescer bastante mais que aquilo que nós pensamos. Também é verdade que crescem mais, se tiverem condições para isso. Esta área aqui é uma área de vale, numa encosta virada a norte, com uma estação que, enfim, produtiva, digamos assim, não é? Em que as árvores crescem com alguma rapidez. É óbvio que não podemos esperar o mesmo tempo de recuperação e para obter um sistema com essas características no alto de uma serra, não é? Isso não vai acontecer. Nem numa zona escalvada em que temos a rocha mãe à mostra. Isso não vai acontecer, não é? Mas há muitas situações semelhantes a esta, com o mesmo potencial, que não são conduzidas desta forma, nem os proprietários sabem que é possível fazer isto, nem os técnicos estão despertos para este tipo de abordagens, e se pusermos lá uma equipa de sapadores, leva à frente a giesta e o tojo enfim, as arbustivas todas, assim como leva o carvalho e leva o salgueiro e leva tudo o que lhes aparece à frente, não é? Portanto, normalmente é assim, enfim, eu tenho muito respeito pelo trabalho dos sapadores, mas é um bocadinho são essas as indicações e, portanto, a ideia é sempre reduzir, retirar, remover, sem nunca prever um tipo de sistema com características diferentes. Como é que nós podíamos utilizar o programa de transformação da paisagem? Pois, de facto, a mensagem do legislador no programa de transformação da paisagem não é nada esta, não é? Eu admito que, enfim, que depois, quando houver programas de investimento, que haja algum espaço para introduzir este tipo de abordagens, não é? Mas para já a nota dominante naquilo que está na legislação não é de todo esta, não é? E mesmo os apelos, a mensagem que tem sido lançada pela AGIF, pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, e pelo próprio ICNF, não é nada isto, não é? Portanto, é muita tónica do retirar, do remover,
e a mim arrepia-me ouvir muitos florestais deste país hum, falarem, referirem que a melhor resposta às alterações climáticas, e tendo em conta que o regime de incêndios se vai provavelmente agravar, que é converter o centro e o norte de Portugal num Alentejo, não é? Portanto, tornar, promover as paisagens agroflorestais, portanto, sistemas abertos, conduzidos ou com fogo ou com gado, e portanto eu de facto há aqui um contrassenso muito grande, não é? Que é como é que se conseguem combater as alterações climáticas lançando carbono para a atmosfera em vez de o armazenar da forma correta. Maneiro, não sei se respondi à tua pergunta, Paulo. Sim, eu até pegaria precisamente nessa temática, que é uma questão do Emanuel Miranda, que são aqui dados que foram veiculados pela Global Forest Watch, em que Portugal aparece aqui como, nestes dados veiculados, como o quarto país do mundo com mais desflorestação. Estes dados fazem sentido para ti, ou são dados que estão distantes da realidade portuguesa? Não, isso é conhecido, não é? Aliás, Portugal tem andado ao arrepio do resto do continente europeu, que tem visto aumentar a área de floresta, muito devido ao grande movimento de abandono de áreas grandes de agricultura e, portanto, que acabaram depois por ser naturalmente convertidas em floresta. Em Portugal, os incêndios têm feito com que haja áreas que tenham perdido o uso florestal. É óbvio que muitas situações são transientes, não é? E, portanto, aquilo que é mato agora depois pode vir a ser floresta mais tarde, mas há muitas áreas que, enfim, caem numa espécie de impasse ecológico que são convertidas em matos, nomeadamente nas zonas, enfim, com menor produtividade e zonas já muito castigadas no passado com outros fogos e com outro tipo de agressões que hoje em dia não conseguem sair dali, portanto, e deixaram de ser floresta e passaram a matos, o que entra nesse balanço que resulta numa maior área florestada no nosso país. Outra pergunta da Anabela Martins, e que pergunta o que é objetivamente um restauro ecológico e quem o pode fazer. Presume-se que é um trabalho só para técnicos, ou que o cidadão comum também pode, caso tenha uma propriedade, também pode desenvolver estas técnicas. Pode, mas precisa ter algum conhecimento, não é? Eu posso até referir que o trabalho que foi feito nesta propriedade em Poiares nem sequer foi feito por um técnico, foi feito por uma pessoa que até é formada em História, mas que depois se começou a interessar por árvores, e que leu, aconselhou-se, e depois com bom senso e com sensibilidade, coisa que pouca gente, que nem toda a gente tem, conseguiu desenvolver um trabalho que eu costumo levar os meus alunos a esta propriedade e dizer-lhes, olhem, estão a ver, não é preciso sermos engenheiros para fazer florestais, para fazermos um trabalho meritório em termos de gestão florestal com objetivos de conservação. E, portanto, a resposta é sim, quer dizer, o cidadão comum também pode fazer este tipo de trabalhos, mas deve aconselhar-se, não é? E deve ler, e para já, deve conhecer as espécies, que é uma coisa que pouca gente conhece, não é? Portanto, Podem adquirir nos livros do público onde essa informação está lá. infelizmente, muitos deles já estão esgotados, a maior parte da coleção. Acho que há agora um projeto de vir a reeditar a coleção, mas não precisam ser esses livros, podem ser guias de árvores que são fáceis de adquirir em qualquer livraria, ou então, inclusivamente, através da própria internet. Há um site espetacular que é a Flora One, que alguns dos espectadores hão de conhecer, que tem praticamente todas as espécies vegetais da flora portuguesa.
portanto, é um excelente... Gratuita, e é de consulta gratuita. E é de consulta gratuita, portanto, é um trabalho muito meritório feito por um conjunto de botânicos da nossa praça, e, portanto, é uma excelente forma de nos familiarizarmos com as espécies. Há, inclusivamente, aplicações que se utilizam para o telemóvel que, com uma fotografiazinha da folha, nos dão um palpite muito aproximado da espécie que estamos a ver. Se não me engano, é uma coisa chamada PlantNet, e é capaz de haver outras. Portanto, temos que ter sempre sentido crítico quando nós utilizamos estas coisas, não é? Portanto, ver se é mesmo aquilo que o sistema dá ou se é outra coisa, mas podem ser uma boa ajuda, não é? Portanto, hoje em dia temos muitas ferramentas que nos ajudam a conhecer a natureza, nomeadamente as árvores, não é? E, portanto, eu começaria por aí. E pronto, e nada como também falar com um técnico, com alguém formado em florestas para dar uma chega e para dar... Mas aqui é muito necessário nós, que é uma coisa que falta muito, é a objetividade relativamente àquilo que nós queremos, não é? Portanto, às vezes cai-se neste erro, nós fazemos isto porque a natureza ou o sistema quer que a gente faça isso. Não, não. Portanto, é uma deturpação completa da questão de base. A questão de base é o que é que nós queremos. E, portanto, se o que nós queremos é uma floresta igual a esta que nós temos nas minhas costas, então é isso que temos que dizer ao técnico e é isso que temos enfim, Joaquim, temos que acelerar. Aqui o Ricardo Pérez tenta perceber aqui qual é a diferença entre este modelo de restauro que é apresentado por ti e a filosofia de rewilding. Se há, digamos, é óbvio que há aqui diferenças. O rewilding é, digamos, um estádio mais avançado, digamos, desta lógica do restauro. Quer dizer, nós há muito que perdemos o estatuto do wilderness, não é? Isso nós encontramos na América do Norte, enfim, no Novo Mundo, em áreas com pouco historial de ocupação humana. Agora, a ambição que podemos ter é de tentarmos avançar um pouco mais, não é? Na solução ecológica, e de termos sistemas que, com algum grau de maturidade, que estão associados a um grau de estabilidade também. Se olharem para esta floresta que está ali atrás, vocês não veem mato debaixo das copas, veem um manto de eras, não é? Aquilo está estável à entrada de invasoras e está estável e resiliente e resistente à passagem do fogo. E há inúmeros exemplos na literatura que mostram que sistemas destes são resistentes à passagem do fogo. E, portanto, terá alguma coisa a ver com o rewilding, mas é um rewilding à portuguesa, digamos assim, porque nós estamos muito, muito aquém daquilo que fazem outros países em matéria de rewilding. Vamos continuar. Aqui o Emanuel Miranda volta a perguntar se há uma lógica económica a apoiar com fundos europeus esta tua proposta, e a Sandra Pereira vai mais ou menos no mesmo caminho e pergunta se achas que é possível que o interior conseguirá comercializar o sequestro de carbono com recurso à regeneração da floresta, de forma a que a própria floresta também seja rentabilizada de outra maneira. Estamos a falar aqui de uma questão de fundamentalmente pagamento dos serviços de ecossistemas. Exatamente. E, portanto, o Sr. Ministro do Ambiente, na apresentação pública do Plano de Recuperação e Resiliência para as Florestas, referiu isso mesmo, não é? Que é intolerável deixar ao abandono vastas áreas do interior do país que estão desertificadas, vão continuar desertificadas e, portanto, a única forma de conseguirmos trazer rendimento aos proprietários é através do pagamento dos serviços dos ecossistemas. Enfim, é um chavão muito grande que
até agora se traduziu em nada, pelo menos na realidade. Eu diria a começar pela Serra do Açor, não é? Que foi um completo fiasco aquele programa, não é? Pois, portanto, criou-se esse programa, esse projeto piloto, não é? Agora, há aqui uma coisa. Pronto, portanto, quando se fala nisto, aquilo que vem à cabeça de toda a gente, mas que dinheiro é que a gente tira daí? Se calhar não tiramos nenhum, não é? Se calhar não tiramos nenhum. A verdade é que há muito proprietário, e eu falo de experiência própria, e respondendo já à primeira pergunta, sim, faz sentido subsidiar trabalhos destes de restauro com fundos europeus ou nacionais, faz todo o sentido, faz muito mais sentido, quanto a mim, do que queimar dinheiro em faixas de gestão de combustível da rede primária, coisas que são completamente insustentáveis, que custam É despesa horrores ao corrente, país. é despesa corrente ainda por cima, não é despesa de investimento, não é? Exatamente. Portanto, aquilo custa horrores depois a manter, porque aquilo não se mantém sozinho. E, portanto, é um disparate completo, não é? Quanto a mim. E, portanto, inclusivamente já tentámos, através de uma proposta live, financiar este tipo de intervenção, precisamente no Conselho de Vila Nova de Goiás. Enfim, vamos continuar a tentar, não conseguimos. Um, mas, só para voltar àquela ideia que há uma procura grande por este tipo de receitas e de ocupação de solo, sem busca de rendimento por parte de muitos proprietários que estão fartos de ver os incêndios devassar as suas propriedades. E, portanto, gostariam, pelo menos, de ter algo de estável, uma paisagem agradável para deixar aos netos, mesmo que não tirem de lá um único euro. E, portanto, se os ajudarem a fazer isso, há muito proprietário neste país que agradeceria e que, inclusivamente, até era capaz de pagar para obter um sistema destes. De maneira que há aqui enfim, um manancial de oportunidades e de possibilidades de aplicar esta fórmula, esta receita, este modelo, assim haja, de facto, o sentido ou o bom senso por parte dos decisores políticos para poderem apoiar este tipo de modelos de gestão e de modelos de intervenção, que são exatamente o contrário daquilo que se tem feito e daquilo que se preconiza fazer no âmbito destes grandes programas de investimento para a floresta para os próximos anos. Okay. Aqui o José Pedro também pergunta-te como é que se pode explicar aos contribuintes, economistas e gestores, os empresários, a importância destes serviços que a floresta fornece, não é? E há aqui uma outra questão que pronto, nós também estamos um bocadinho adiantados na hora, que tem a ver com uma questão que está a surgir agora recentemente por causa da instalação de parques fotovoltaicos, que tem a ver com o facto de como é que gerimos este equilíbrio, quer dizer, há, digamos, uma pressão muito, muito significativa também sobre algumas áreas florestais com a instalação de parques fotovoltaicos, e como é que nós, digamos, gerimos estas duas, este equilíbrio entre a necessidade de fazermos uma coisa e de manter a outra? Sim. Pronto, como é que se explica aos gestores e aos economistas o valor deste tipo de paisagens? Pois isso são coisas que estão. Eu estou a orientar para se ter uma ideia de como o problema não está resolvido. Estou a orientar um doutoramento juntamente com a professora Helena Freitas da Universidade de Coimbra e o professor João Honrado da Universidade do Porto, precisamente sobre a valorização dos serviços dos ecossistemas. Ou seja, é um problema que não está de todo resolvido ainda, não é? Há várias abordagens, há várias O receitas, problema das métricas, não é? O problema das há métricas. várias métricas, há várias metodologias, mas a questão está em aberto, não é? A verdade é que Consideras que este modelo, já agora, consideras que este modelo
de apoiar, digamos aqui, os custos de oportunidade que o governo adotou, de remunerar só nesta componente, é o ideal ou existem modelos um pouco mais, que têm mais a ver com as nossas características dos nossos territórios e da nossa floresta? Não, quer dizer, há uma metodologia simples que é pôr as pessoas a avaliar as paisagens, não é? Portanto, o que é que o cidadão comum daria, enquanto é que valorizaria uma paisagem destas, não é? Portanto, se ele for o proprietário, se calhar valorizaria mais ter lá eucaliptos, não é? Porque tira de lá. Agora, se for uma pessoa externa, se calhar dá um outro valor, não é? Portanto, essa é uma abordagem possível, não é? O que é que, de facto, inquirir o cidadão comum, e há quem já tenha feito isso, para ter um valor relativo deste tipo de paisagens. Eu lembro-me, por exemplo, de uma metodologia que foi utilizada para fazer os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, que valorizava menos para produzir as cartas de risco de incêndio. Portanto, há uma tabela que valoriza menos um carvalhal destes do que um povoamento de eucaliptos ou de pinheiros, porque aquilo que esteve na base da valorização foi estritamente a produção de matérias-primas, não é? É óbvio que do ponto de vista do próprio proprietário, é esse o critério que deve valer, não é? Do ponto de vista da sociedade, e, portanto, e dos cidadãos, do modo geral, da tutela do poder político, não deve ser esse, obviamente, o critério que deve prevalecer na valorização na avaliação do valor deste tipo de paisagens, não é? E, portanto, vamos ver que passos é que vão ser dados para concretizar estas políticas de remuneração dos serviços dos ecossistemas. Portanto, terá que se adotar uma metodologia, terá que se adotar critérios e em função disso é que depois haverá o ressarcimento das pessoas pelos serviços que estão a prestar pela sua propriedade. É óbvio que, só para referir que noutros países europeus este problema nem sequer se coloca, porque uma boa parte da floresta de conservação é pública ou é comunitária, não é? E, portanto, é uma floresta pública que presta um serviço público. Em Portugal temos este problema terrível, que é pôr florestas privadas a prestar serviço público. E isto, de facto, é algo que ainda não conseguimos Não há desfazer nenhuma este fórmula mal. mágica, não há nenhuma fórmula mágica. Exatamente. Não se conseguiu até agora. Não é? Ok, muito obrigado, Joaquim Sande Silva. Nós terminamos por hoje mais esta meia hora de bom ambiente. Já sabem, próxima quinta-feira, novamente meia hora de bom ambiente, desta vez com um tema relacionado com os resíduos. Muito obrigado a todos pela vossa participação e uma muito boa noite. Boa noite e obrigado, Paulo.